Você já elaborou o seu plano de comunicação? E aí você me pergunta, Edu, mas é importante? Sim, é muito importante. É importante pra caramba. E você sabe por quê? Porque sem um bom plano de comunicação, você não consegue, você vai ter um pouco de dificuldades de manter um bom diálogo e uma boa interação com o seu eleitor. E você sabe, lógico, né, que a comunicação efetiva é o melhor canal para você se apresentar, para você divulgar o seu trabalho, a sua história, suas ideias, as suas causas, enfim, as suas propostas, ou então até transmitir um esclarecimento ou manifestar a sua opinião quando for o caso. Mas olha, para isso funcionar bem, tem que ter um planejamento. Pode até ser um planejamento numa versão mais simples, reduzida, que é o caso que nós vamos conversar nesse vídeo, mas tem que ter um planejamento. E como fazer isso? Bem, eu sou Edu Iocomiso, você está aqui no canal A Hora do Voto e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Mas antes, lógico, né, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, só clicar no botãozinho aqui, inscrever-se e já ativar o sininho da notificação. Porque assim você não perde nenhum vídeo novo que eu postar para ajudar no seu projeto político, beleza? Combinados? Vamos começar então a montar o seu plano de comunicação. Lembrando que essa é uma versão do plano de comunicação que você vai aprender, mas assim, é uma versão simplificada, mas que vai te ajudar muito, você pode ter certeza, vai ajudar muito no seu projeto político. Você pode começar com esse modelo simples e reduzido e aí com o tempo você vai se acostumando, você vai se aperfeiçoando e vai deixando ele mais detalhado e mais sofisticado. Combinado? Mas vamos lá então. Mas é o seguinte, hein? Não se preocupe, porque primeiro eu vou dizer quais são os passos e as etapas e aí na sequência eu vou explicar o que é cada uma dessas etapas. Bem, o primeiro passo, a primeira etapa é o seguinte, você precisa definir qual a imagem você precisa construir ou consolidar uma que você já tem. O segundo passo, qual ou quais são os seus públicos estratégicos? Isso é muito importante para a comunicação efetiva. Terceiro passo, quais os formatos que você vai utilizar principalmente nas suas redes sociais? Quarto e último passo, defina metas. Muito bem, vamos lá então, vamos começar a falar de cada uma dessas etapas aí. Começamos pela sua imagem. Você precisa definir qual imagem você precisa construir ou precisa consolidar. Caso contrário, o que vai acontecer é o seguinte, o seu plano de comunicação fica muito aleatório. E você nunca deixará de ser um político ou um candidato genérico, um candidato aleatório. Então aqui vai uma dica sobre imagem. Não invente coisas que não tenham nada a ver com o seu perfil ou com a sua história de vida, sua história pessoal, profissional ou a sua história na política. Porque qualquer coisa que você inventar e que as pessoas não identificarem você, o que vai acontecer? É lógico, isso vai soar muito falso, muito mentiroso, e aí já viu, né? É prejuízo e problema na certa. Então, com a ajuda da sua equipe, ou dos seus amigos ou familiares, identifique aqueles pontos em que você já tem aí um bom caminho andado, que você já tem aí uma história construída. Vamos supor que você seja conhecido aí como uma pessoa que sempre defendeu o ensino técnico profissionalizante. Mas é só um exemplo, ok? Pronto, aí você já pode começar a definir alguns temas para trabalhar na sua comunicação. Não precisa, lógico, falar o tempo todo apenas e tão somente sobre ensino técnico profissionalizante. Mas agora, pelo menos, você já sabe que esse é um tema que deve ser abordado com muita frequência por você nas suas redes sociais. Já dá para iniciar um planejamento sobre esse assunto. Então pesquise, estude, converse com especialistas e se aprofunde bastante nesse tema. Desse conhecimento que você vai adquirir, que você vai acumular, né, em cima daquilo que você já tinha, é que você e sua equipe vão extrair conteúdo da sua comunicação. Isso é que vai ajudar muito na construção da sua imagem e da sua reputação nesse tema que você está escolhendo. Agora nós vamos falar sobre os seus públicos estratégicos. Você, lógico, pode ter mais de um público estratégico. Nesse nosso exemplo aqui, um dos seus públicos estratégicos são quem? Os estudantes que enxergam no ensino profissionalizante a oportunidade de ter uma profissão e um emprego sem ter que passar, por exemplo, pelo estresse do vestibular, de ter que estudar durante 4 ou 5 anos numa faculdade, se formar e só depois ir disputar uma vaga no mercado. Então, os seus públicos estratégicos têm que estar, lógico, ligados a uma de suas causas, um dos seus temas, uma das suas bandeiras políticas. E que, é lógico, tem tudo a ver com a construção da sua imagem, não é uma coisa aleatória.
Agora nós vamos conversar sobre os formatos que você vai utilizar e, repito, principalmente nas suas redes sociais para se comunicar com esses seus públicos estratégicos. É lógico, né, que você pode usar outros veículos, ou veículos como a gente chama hoje, veículos de comunicação convencionais, como o rádio, jornal e a televisão. Mas por economia, segurança, rapidez e facilidade, as redes sociais continuarão sendo os meios de comunicação mais utilizados. Então, ainda usando o nosso exemplo, né, você pode fazer lives falando sobre ensino técnico profissionalizante. E as lives podem ter abordagens diferentes. Por exemplo, um dia você pode entrevistar especialistas e autoridades neste assunto. Numa outra live, você pode apresentar aí todos os aspectos positivos daquilo que você defende. Em outra live, você pode responder perguntas e tirar dúvidas que as pessoas têm sobre o tema. Isso é bacana porque causa uma boa interação com o seu público. Enfim, é possível explorar muito bem as lives, né, em qualidade e variedade. Use também bastante os vídeos. Grave depoimentos de professores, alunos do ensino profissionalizante, ou grave na frente de uma escola que adota esse sistema para você fazer alguns comentários, enfim. Grave vídeos com você falando sobre o tema. Vídeos curtos, de 1 a 3 minutos. Nos vídeos você também pode responder perguntas, esclarecer dúvidas e também pedir ideias e sugestões. Isso é muito bom também. Nos vídeos você pode conversar com especialistas, você pode conversar com autoridades nesse assunto. Faça posts com imagens e textos para Facebook, para o seu Instagram, para Twitter, enfim, as redes que você usa mais. Faça posts com fotos suas e uma frase bem bacana e de preferência que reforce a sua imagem e a sua reputação também, né? Ou seja, use as redes sociais para criar a reputação naquele assunto. Isso vai fazer que com o tempo o eleitor pense assim, puxa, essa pessoa entende mesmo desse assunto de ensino profissionalizante. O que acontece? Isso aumenta muito a probabilidade de quando este eleitor pensar ou conversar sobre ensino profissionalizante aí na sua cidade ou na sua região, aumenta a probabilidade dele se lembrar de quem? De você. Aí pronto, você já está conseguindo construir a sua imagem e a sua reputação. E para fechar a conversa, de nada adianta, né, você cumprir todas essas etapas aí anteriores se você não definir o quê? Não definir metas. Então, defina metas, defina quantidades, prazos, defina os responsáveis pelas tarefas. As lives, elas serão semanais, quinzenais, mensais? Defina esse número aí. Quantos vídeos você vai postar por dia ou por semana? Quando esses vídeos terão que estar prontos? Quantos posts serão publicados por dia? E sobre quais temas? Quando é que eles terão que estar prontos também para obedecer à programação? E quem é que vai realizar cada uma dessas tarefas? Outro exemplo, com quantas lideranças você precisa conversar por semana? Quando esse agendamento deve estar pronto? Quantas reuniões com lideranças e eleitores você deve realizar neste primeiro semestre aqui deste ano? Quando elas serão realizadas e onde? E como? E quem é o responsável pela organização desses encontros? Enfim, definir metas é definir as tarefas, as datas, os resultados e os responsáveis. De forma bem simplificada, então, é quem vai fazer o quê, como e quando, e quais os resultados que você precisa obter. E é isso. O plano de comunicação é definir objetivos, a forma, o conteúdo e as metas. Plano de comunicação é para ajudar você a se tornar mais conhecido e, ao mesmo tempo, construir a sua reputação e a sua imagem. Porque na vida, pense bem, na vida é assim. Com um bom plano, tudo fica mais fácil, mais simples, mais econômico e com resultados melhores. Fechou assim? Mas antes de saírem, inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo. Beleza? Um abraço e torço aí pelo sucesso do seu projeto político.